Queridos, abra aí a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, a partir do verso de número 15. Vamos ler os versos 15 a 17 e depois o verso de número 26. Gênesis 19, 15 a 17 e depois o verso 26. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Verso de número 26, então, diz: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Senhor, aqui está a tua palavra, nós submetemos a tua palavra a revelação do teu Espírito Santo, trazendo entendimento e compreensão espiritual no coração de cada um que aqui se encontra adorando ao Senhor, dos irmãos que estão nos acompanhando de forma remota. Visita, toca e ministra no coração de cada um e seja glorificado através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, todos os anos, no dia 31 de dezembro, na cidade de São Paulo, acontece uma famosa corrida, chamada Corrida de São Silvestre. Todos os anos acontece esse episódio da Corrida de São Silvestre, uma maratona de 15 quilômetros, em que pessoas do mundo inteiro participam dessa prova. E o que é interessante de ver é que muitas pessoas estão ali no ponto de largada, na partida, e quando dispara o som para iniciar a corrida, muitos vão e participam, mas a gente vê que ao longo da maratona, ao longo do tempo, do caminho, muitos vão desistindo. Muitos vão ficando pelo caminho, muitos vão olhando para trás, muitos vão deixando de lado a prova e não a completam. E eu sei que muitos fazem isso só por uma questão de diversão, por uma questão de estarem juntos ali. Mas eu queria olhar para essa questão da corrida ali de São Silvestre e fazer uma analogia para a nossa corrida com o Senhor na carreira que Ele nos propõe. O autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, verso 1 e 2, dizendo: portanto, visto que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Preste atenção uma coisa: cada um de nós tem uma corrida proposta pelo Senhor. E essa corrida que o Senhor nos propôs, Ele confiou a nós, para que nós sigamos um destino que Ele tem para nós, e para que nós alcancemos o sucesso junto a essa corrida da salvação, nós temos que nos desvencilhar de todo o mal, de todo o pecado, de tudo aquilo que tenta nos atrapalhar, nos segurar, nos prender. E eu vejo que a realidade mostra que muitas pessoas nessa corrida da salvação, nessa corrida para a vida eterna, acabam ficando pelo meio do caminho, desistem, acabam olhando para trás e vão ficando. E poucos são aqueles que cruzam a linha de chegada e completam aquela carreira. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: vocês corriam tão bem, vocês estavam correndo tão bem, quem fez com que vocês parassem de continuar
a obediência à verdade. Então, amados, há um grande prejuízo quando que nessa corrida nós tiramos os olhos de Jesus e olhamos para trás, e isso pode ter consequências eternas para nós. Quando a gente pensa sobre a estatística da igreja brasileira, nós entendemos que há um número muito grande, a gente não sabe precisar, mas muitos chegam a dizer que para cada pessoa servindo a Jesus, tendo comunhão com a igreja, existe alguém que está desviado, existe alguém que desistiu da carreira, da corrida, que ficou à beira do caminho, que olhou para trás e que desistiu. E quando nós olhamos aqui para esse relato da destruição de Sodoma e Gomorra, e as cidades ali do entorno, é uma passagem muito conhecida, o desfecho da história de Ló revela uma trágica lição, que envolve a morte da sua mulher, o comprometimento da sua família, e a mulher de Ló é essa figura emblemática nessa história, porque naquele evento o que acontece? Ela se transforma em um memorial, ela se transforma numa estátua de sal, que nos alerta exatamente sobre o quê? Sobre o perigo de nós olharmos para trás. Veja aí que no verso 17 do nosso texto, Gênesis capítulo 19, verso 17, os anjos que estão tirando Ló e sua família daquela cidade, ele traz 3 instruções importantes. E essas 3 instruções são as seguintes: fuja, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum. Sobre isso que eu quero conversar com vocês. Fuja, não olhe para trás e não pare em lugar algum. Amados, pense dessa forma que todos nós estamos numa corrida. Veja, a história de Sodoma e Gomorra veio um juízo de Deus, porque Sodoma e Gomorra representava exatamente um estado de pecaminosidade, de perversão, de algo que era abominação a Deus, de tal forma que o Senhor trouxe um juízo sobre aquelas cidades. E quando nós pensamos na realidade da humanidade e do ser humano, o ponto é que haverá um momento em que o juízo de Deus virá. E quando Ló e sua família é tirada da cidade, a palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus os resgatava daquele lugar. E eu creio que Deus quer nos resgatar, cada um de nós, de um juízo que está por vir. Então, nós somos chamados, assim como os anjos deram aquelas instruções para a família de Ló, nós estamos recebendo a instrução de dizer: corra para salvar a sua vida. Fuja, não olhe para trás e não pare. Essas são as instruções para que nós não sejamos surpreendidos com o juízo que virá sobre o mundo, sobre aqueles que não temem a Deus. Estamos sendo alertados para isso. E eu queria conversar com você sobre essas 3 orientações desses anjos, resumindo que todas elas, na verdade, dizem respeito a uma coisa: não olhe para trás. Esse é o tema da nossa mensagem. Tudo que existe por detrás dessa expressão não olhe para trás. Então, a primeira instrução dos anjos aqui para a família de Ló é: fuja por amor à vida. Do que nós devemos fugir, queridos? Nós devemos fugir de tudo aquilo que atrai o juízo de Deus, de tudo aquilo que aborrece ao Senhor, de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina que é contrário à vontade de Deus. Nós devemos viver uma vida, correr a nossa carreira com perseverança, conscientes disso, que nós devemos fugir de tudo aquilo que se apresenta, de todo o convite, de toda a proposta, de todo o apelo nessa vida, que pode nos conduzir para um lugar de juízo.
E ainda que isso pareça tão óbvio, queridos, a verdade é que há muitos crentes que apesar de conhecerem a palavra de Deus, estão se rendendo ao invés de fugir daquilo que deveriam fugir. Então, o que a palavra de Deus fala sobre fugir? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18. O apóstolo Paulo diz assim: fujam da imoralidade sexual. A palavra grega aqui para imoralidade sexual é porneia, que significa toda forma de promiscuidade, toda forma de perversão sexual. Seja fornicação, adultério, prostituição, pornografia, luxúria, tudo aquilo que a palavra de Deus define como uma relação sexual imprópria, ilícita, a palavra de Deus está nos dizendo: fuja disso. Fuja disso. Não pense que o fato de você ser um cristão de longa data, de você estar há muito tempo na igreja, de você ter um profundo conhecimento teológico, bíblico, de você participar de ministérios e de atitudes e de ministérios na igreja. Não pense que essas coisas tornam você alguém blindado contra o pecado da imoralidade sexual. Não torna. Por isso que a Bíblia não nos manda enfrentar o pecado sexual. A Bíblia nos manda fugir. A gente traz à memória aqui a pessoa de José, que estava lá no Egito sendo assediado dia após dia pela mulher de Potifar, até que um dia ela o agarra pelas suas vestes, pelo seu manto, e ele foge daquele ambiente, daquela situação, deixando as roupas para trás, mas ele foge, ainda que ele tenha sofrido injustiça por causa da sua fidelidade a Deus, mas ele não se contaminou, ele manteve o seu compromisso. Então nós também somos chamados para fugir. Fuja. Fuja daquilo que os teus olhos te convidam para o que é mal. Fuja da mulher que se insinua. Fuja dos apelos carnais. Fuja. Outra coisa que a palavra de Deus vai nos mandar fugir está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Paulo ainda vai dizer: fujam da idolatria. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A gente pensa que a idolatria ela se resume somente numa estátua ou numa imagem de um ídolo diante do qual as pessoas se curvam, se prostram. Mas, na verdade, tudo aquilo que se traduz na mentalidade do tipo: eu não posso viver sem isso, se torna um ídolo. Porque quando você diz assim: eu não posso viver sem isso, você está dizendo que a tua vida depende exatamente daquilo. Pode ser de um cônjuge, pode ser de um trabalho, de emprego, pode ser de um bem a que você é apegado, pode ser por qualquer coisa. Quando você diz: eu não posso viver sem isso. Eu não posso viver sem o meu marido. Eu não posso viver sem o meu filho. Eu não posso viver sem esse trabalho. Aquilo se tornou um ídolo na sua vida. Enquanto nós tivermos a consciência de que Deus é a nossa fonte, de que dele emana tudo que nós precisamos, de que a nossa vida depende única e exclusivamente do Senhor, eu estou vivendo livre da idolatria. Então Paulo vai dizer: fujam da idolatria, fujam de qualquer coisa que queira ser considerada como algo do qual a sua vida depende. E Paulo vai dizer ainda em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 9 a 11, que nós devemos fugir da avareza, do amor ao dinheiro. Irmãos, essa é uma área tão sutil. Porque a vontade de ter dinheiro, de ganhar mais dinheiro, de enriquecer, muitas vezes ela é sutil no coração do crente. E olha o que a palavra de Deus
mostra de uma forma tão clara. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Saíram da estrada, abandonaram a corrida, a carreira que lhes estava proposta, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, foge de tudo isso. Não é errado ter dinheiro. Nós usamos o dinheiro para as transações do dia a dia na nossa vida. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que o dinheiro é do diabo, é pecado, é errado. A palavra vai dizer que o amor ao dinheiro, é disso que nós temos que cuidar do nosso coração. Então ele está dizendo assim, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Então, queridos, por causa dessas coisas, a condenação, o juízo vem sobre a vida da pessoa. Assim como o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra, que eram cidades impuras, que eram cidades promíscuas, que eram cidades insensíveis aos pobres, aos necessitados, porque eram gananciosos, eram amantes do dinheiro. Veio juízo, Ezequiel vai falar sobre isso, que o pecado de Sodoma e Gomorra é que eles tinham em abundância, mas desprezaram o pobre e o carente e o necessitado. Então, nessa corrida, nessa carreira que nós estamos, somos chamados a fugir. A primeira ordem dos anjos foi, fuja por sua vida. Pense por um momento o que pode estar prendendo você, o que você precisa fugir. O que você precisa deixar para trás e fugir do apelo e da proposta? O que pode estar comprometendo a sua vida, prendendo você a um padrão que pode trazer juízo sobre a tua vida, que pode comprometer a tua fé, que pode levar você a se desviar da fé, como disse aqui a carta de Paulo a Timóteo. Segunda instrução que os anjos dão para a família de Ló é exatamente essa: não olhe para trás. Não olhe para trás. Queridos, a palavra de Deus fala muitas coisas sobre não olhar para trás. Você já parou para pensar sobre o que a Bíblia diz sobre não olhar para trás? Olhar para trás significa você tirar o foco, como Hebreus diz, olhando para Jesus. Corramos com perseverança olhando para Jesus. É você tirar o foco de onde os seus olhos devem estar, de onde a sua intenção, a sua motivação, o seu esforço está, para se distrair com outras coisas, para apreciar, para se prender aquilo que já deveria ter ficado para trás. Então Paulo vai dizer assim em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava falando de todo um histórico, de todo um currículo, vamos dizer assim, que ele tinha, da sua linhagem, do seu zelo religioso, de como ele era considerado uma pessoa extremamente zelosa pela lei. Tudo aquilo de que ele se orgulhava e que ele considerava como algo digno desse orgulho, ele diz: eu deixo isso tudo para trás. Eu considero tudo isso como lixo, como esterco. Ele diz: irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu foco agora naquilo que está diante de mim. Talvez haja coisas na sua vida que você está preso a elas, que você está se orgulhando delas, que o seu coração está preso, atraído ainda por elas.
E hoje o Senhor nos traz essa mensagem dizendo, olha, é hora de deixar para trás. Não olhe mais para trás, olhe para aquilo que Deus tem diante de você. Porque não tem como você seguir a carreira, seguir adiante, olhando para trás, você vai errar o caminho, você vai se desviar, você vai sair do caminho. Lucas capítulo 9, versos 61 e 62, é exatamente isso que Jesus vai dizer. Diante de alguém que diz assim, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar, ir para trás, e fazer algo, e despedir da minha família. Olha o que Jesus responde no verso 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha, um dia você recebeu a mensagem do Evangelho. Um dia você creu na boa nova da salvação. Um dia você entendeu que Jesus morreu na cruz e pagou um preço que ninguém poderia pagar para que você fosse salvo. Você reconheceu que é um pecador e que precisava dessa salvação. Você se arrependeu e entregou a sua vida para Ele. No momento que você fez isso consciente, não dá mais para olhar para trás. Não dá para seguir Jesus dizendo, eu preciso do Senhor, eu quero servir a Deus, mas eu quero também manter os meus olhos naquelas coisas que estava apegado lá atrás. Jesus está dizendo, aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Quem trabalha aqui com terra, o arado que era manual, que o animal ia puxando e a pessoa ia segurando ali aquela ferramenta, ele tinha que fazer aquilo olhando para frente, para que ele pudesse fazer o caminho certo, reto. Não tinha como ele usar aquela ferramenta olhando para trás. O caminho ia sair torto, ia sair de onde deveria ser feito o sulco na terra para plantar. Então não há como você manusear o arado olhando para trás. Jesus estava usando essa figura da agricultura para trazer esse ensino para a nossa vida espiritual. Não há como você seguir Jesus olhando para as coisas que já deveriam ter ficado para trás, queridos. Isaías capítulo 1, verso 4. Põe aí para nós na versão Nova Almeida atualizada, por favor, Letícia. O profeta Isaías está sendo usado pelo Senhor aqui para trazer uma palavra de condenação contra Judá e Jerusalém. Por causa da obstinação, da rebeldia, de virarem as costas para o Senhor. E olha o que ele vai dizer. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel. Voltaram para trás. O Senhor, lá nesse mesmo capítulo, nos versos 9 e 10, o Senhor vai chamar esse povo, o povo de Judá e de Jerusalém, de povo de Sodoma e Gomorra. Que é exatamente o que aconteceu ali com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, experimentou o juízo veio sobre ela. Ainda um outro profeta, Jeremias capítulo 7, verso 24, ele também vai trazer esse alerta, também contra Judá e Jerusalém, dizendo assim, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Veja o que Jeremias está dizendo. Quando nós declaramos que servimos a Deus, que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, mas na prática nós escolhemos a nossa vontade, os nossos caminhos, seguimos o nosso raciocínio, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo é algo que Deus não aprova, nós estamos andando para trás, ao invés de avançar e correr a carreira que nos está proposta. Esse foi o pecado da mulher de Ló, queridos. No meio da corrida para salvar a vida, ela para e olha para trás. É igual muitos que saem da largada de São Silvestre e começam a correr, e no momento eles param e olham para trás. Ou porque cansam, ou porque desistem. Lucas capítulo 17, versos 31 e 32,
Jesus vai trazer um alerta sobre o que vai acontecer nos últimos dias, e ele vai exatamente lembrar dessa figura emblemática da mulher de Ló. Ele diz assim: naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por alguma coisa. Lembrem-se da mulher de Ló. Queridos, é muito perigoso nós vivermos uma vida com Cristo olhando para trás. É como uma pessoa que vai dirigir um veículo que tem um vidro, um para-brisas tão grande e um retrovisor tão pequeno, e ele decide dirigir o tempo todo olhando para o retrovisor. Ele tira os olhos do para-brisa maior e fica dirigindo olhando para o retrovisor. Em algum momento ele vai causar um acidente. Ele não vai se aperceber de situações perigosas que estão diante dele. Então Jesus está dizendo aqui: olha, se você vive uma vida querendo seguir a Jesus, mas com o teu coração preso nas coisas que ficaram para trás, se você fica olhando para trás, você vai perder, você vai sofrer um grande prejuízo. Ainda, Hebreus capítulo 10, versos 36 a 39, olha o que o autor aos Hebreus nos alerta sobre essa questão de olhar para trás. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Veja, o autor aos Hebreus está dizendo: há um chamado para cada um de nós. Que chamado é esse? Perseverança. Continuar seguindo. Mas, pastor, tem as lutas, nós cantamos aqui: te louvarei, não importam as circunstâncias difíceis chegam, às vezes é uma doença, às vezes é um problema no trabalho, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema na família, não sei qual que é, às vezes é um problema econômico, mas nós devemos perseverar, às vezes é uma perseguição, e a palavra de Deus está dizendo: nós somos chamados a perseverar, e o autor segue dizendo: para que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Paulo vai chamar isso de o prêmio da soberana vocação, que está reservado para mim e para você, para todos que amam o Senhor e para aqueles que caminham até o fim nessa fidelidade. E aí ele vai dizer assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E o que diz em seguida? Mas se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha o perigo de retroceder, queridos. Talvez você está pensando aí na tua vida: poxa, eu comecei a seguir a Jesus com todo o ânimo, com toda a vontade, com a dedicação, com a vida de santidade, de temor do Senhor, buscando a Deus, investindo tempo nesse relacionamento, meditando na palavra, orando, jejuando, tendo comunhão com os irmãos, servindo a Deus no ministério, mas em um determinado momento daquela corrida, eu larguei, eu comecei a corrida daquele ponto de partida com muito ânimo, mas em algum momento eu desanimei, parei, diminuí a velocidade, e por fim desisti, comecei a andar para trás, comecei a retroceder. A palavra de Deus está dizendo: eu não me agrado disso. O Senhor nos chama para perseverar, seguir todo o caminho. E eu queria ler ainda com vocês 2 Pedro, também na Nova Almeida atualizada, 2 Pedro capítulo 2, versos 20, 2 Pedro capítulo 2, versos 20 e 21. Olha aqui esse alerta que Pedro está falando sobre o perigo de nós olharmos para trás. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, você ouviu a palavra da verdade, creu nessa palavra, e você foi livre dessas contaminações. Ele diz assim: e se deixaram enredar de novo, e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça,
do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Pedro está falando aqui de pessoas que um dia conheceram a verdade. Ele está falando aqui de pessoas que tiveram acesso a essa revelação e que começaram a caminhada, a corrida, deixando de lado as contaminações do mundo, mas que em algum momento se deixaram atrair novamente, caíram na armadilha e abandonaram. Pedro está dizendo, é melhor que eles nunca tivessem conhecido a palavra, do que tendo conhecido. Irmãos, esse é um alerta muito forte para a igreja, porque nós estamos vivendo essa realidade desses dias de muitas pessoas que estão entrando a uma rotatividade, um fluxo de entrada e saída na igreja muito grande. Não é só na nossa igreja, eu falo na igreja do Senhor no geral, muitas pessoas vindo, querendo o evangelho, querendo um encontro com Cristo, querendo um relacionamento com o Senhor, e começam bem a carreira, mas em algum momento eles desistem e olham para trás. A palavra de Deus está dizendo que seria melhor que nunca tivessem conhecido, do que tendo conhecido, retrocederem. E exatamente nesse contexto que Pedro está falando aqui, dando esse alerta, ele vai lembrar da história de Sodoma e Gomorra. Volte aí no próprio capítulo 2 de 2 Pedro, versos 6 e 10. Ele vai trazer a história de Sodoma e Gomorra para ilustrar esse alerta que ele deu. Ele vai dizer assim, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo, como memorial, como exemplo que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Paulo está falando daqueles que entregaram a sua vida a Cristo, mas começaram a ter novamente comportamentos de uma vida ímpia, deixando de fugir daquelas coisas que a palavra de Deus nos alerta para fugir. E ele vai dizer assim, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Muito sério, né? Não olhar para trás, não retroceder. Os anjos disseram para Ló, para sua esposa e suas filhas, fujam para salvar a vida. Corram, fujam. Não olhe para trás. E a terceira ordem, a terceira instrução, eles disseram, não parem em lugar algum da campina. Porque aquela campina, se você for ler o início daquela história de Ló, quando ele se separa do seu sobrinho Abraão, ele olha para toda a região do Vale do Jordão, aquela campina verde, e porque ele tinha um rebanho grande, ele cobiçou aquilo ali como sendo o que era melhor. E diz a palavra de Deus que ele escolheu aquela direção e ele foi montando a sua tenda até que ele passou a habitar no meio dos sodomitas e dos habitantes de Gomorra. Então, toda aquela região, ela era saturada por uma prática, um comportamento de pessoas que a Bíblia chama os homens de Sodoma e Gomorra eram terríveis, eram grandes pecadores. E aí a ordem dos anjos aqui vai dizer, não parem em nenhum lugar da campina, ou seja, não parem em nenhum lugar dessa região contaminada por essa cultura perversa, promíscua, desobediente, rebelde a Deus. Então a terceira ordem é essa, não pare, não se detenha em ambientes que Deus reprova. O Salmo capítulo 1, verso 1, o salmista diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Nós não podemos escolher viver uma vida servindo a Deus, amando a Jesus, e ao mesmo tempo se detendo em padrões de comportamento, em ambientes onde as práticas são condenáveis. Os irmãos estão entendendo isso aí? Não é incompatível, queridos. Eu dizer, eu amo a Jesus, eu quero servir a Deus, eu quero viver em santidade, mas eu vou frequentar esse ambiente. Eu vou passar parte do meu dia num bar, eu vou passar parte do meu dia numa roda de consumo de drogas, ou no meio de conversas que são impuras, de maledicência, de tantas coisas. Não dá. Não pare em nenhum lugar dessa campina, não pare em nenhum ambiente que a palavra de Deus condena. Isso me faz lembrar, que eu quero ler uma última história para a gente encerrar, de que até mesmo homens de Deus e profetas estão suscetíveis a experimentarem o juízo de Deus quando não levam a sério esses alertas aqui. Fuja para salvar a sua vida. Não olhe para trás e não se detenha em ambientes que Deus condena. A palavra de Deus fala de um homem que veio de Betel, que veio até Betel, onde havia ali uma idolatria sendo praticada pelo rei Jeroboão. Está em 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 11. Vai dizer que esse homem de Deus diz assim, ora, havia certo profeta já idoso. Deixa eu colocar aqui o contexto. Esse Jeroboão era um rei ímpio, que ele estava sacrificando a bezerros ali, levando todo o povo de Israel a uma prostituição espiritual, ou seja, a uma idolatria. E aí Deus manda aquele homem até ali para dar uma palavra contra o rei, e a mão do rei fica esticada, depois aquele homem ora, e a mão do rei, o braço do rei volta ao normal, e Deus tinha dado uma ordem para aquele profeta. Ele disse, olha, você vai lá, leva a minha palavra, mas você não volte pelo mesmo caminho, você não cumprimente ninguém, você não coma nada naquele lugar. Você vai seguir por outro caminho. As ordens foram claras, mas ele vai, e aí o rei, depois que vê aquele milagre acontecendo, chama esse profeta e diz, olha, vem, eu vou te presentear. Ele diz, eu não posso. A ordem do Senhor foi clara, eu não posso me deter em ambientes que o Senhor condena. E aí, ele seguiu o seu caminho. E aí, 1 Reis 13, 11, vai dizer que havia um outro profeta, um profeta velho, um profeta que já não era obediente a Deus, que já não andava segundo a vontade de Deus. E vai dizer assim, ora, havia certo profeta já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia e também o que ele dissera ao rei. O pai, esse profeta velho, lhes perguntou por qual caminho ele foi, ou seja, o profeta novo, né, o homem de Deus. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem um jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Olha aqui a proposta. Venha se deter em um lugar que Deus falou para você não se deter. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, aí o profeta deu uma profetada, né? Aqui ele inventou uma palavra de Deus, sendo que Deus não falou isso. Ele mentiu. Ele disse, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber em sua casa. Enquanto ainda estavam sentados à mesa,
a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que eu havia feito voltar. Então, olha que terrível esse cenário aqui, né? O profeta velho, ele mente, inventa uma palavra profética para induzir o outro ao erro, e quando o outro cai no erro, agora vem a palavra de Deus para o profeta mentiroso, dá uma palavra para o profeta que foi enganado. Assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou. E o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Que coisa, hein, irmãos? Um homem de Deus, usado pelo Senhor, que chegou com toda a autoridade naquele lugar idólatra e levantou a sua voz em autoridade contra aquele rei ímpio. E ele deu uma palavra, se cumpriu um sinal do céu, confirmou a autoridade que estava sobre ele. Mas depois, pelo caminho, ele cai numa cilada, ele acredita numa mentira de alguém que se diz ser um profeta. Olhe, preste muita atenção, cuide aí. Cuide do que você está vendo na internet, pessoas se dizendo, eu sou um pastor, eu sou um pregador, eu sou um profeta. Tenha muito cuidado com o que você está ouvindo. Porque às vezes pode ter uma palavra muito bem elaborada, porque alguém pode estar articulando uma profecia para te induzir ao engano. Sutilmente mesclando um pensamento bem elaborado para te desviar da carreira que você deve correr com perseverança. E para te fazer você se deter em ambientes que você não deveria parar. Mesmo que você seja um profeta de Deus, mesmo que você seja um homem de Deus, se você não for obediente à instrução do Senhor, o teu destino pode ser de juízo, como foi sobre a vida desse profeta. Então, queridos, essas 3 instruções, fuja para salvar a sua vida. Não olhe para trás e não se detenha em ambientes, em lugares, com pessoas que não vão agregar algo de bom a você. Eu queria concluir deixando essa reflexão para você. A mulher de Ló, ela quebrou esses 3 princípios. Na corrida para salvar a vida, ela parou, quando não deveria parar. Ela olhou para trás, quando ela não deveria olhar. E ela deixou de fugir, quando ela deveria continuar fugindo. A consequência foi que ela virou uma coluna de sal. O texto bíblico vai dizer que ela se tornou uma coluna de sal. Um memorial é algo que nos faz lembrar, né? Um memorial que nos faz lembrar o quê? Uma pessoa que não fugiu daquilo que deveria fugir, que olhou para trás quando não deveria olhar e que se deteve quando não deveria parar. Um memorial de alguém que foi desobediente, um memorial de alguém que tinha um coração naquele ambiente do pecado. Então, a coluna de sal é esse memorial. E eu quero te perguntar, na tua vida você quer ser uma coluna de sal? Ou você pode ser uma outra coluna? A carta que o Senhor manda que João envia à igreja de Filadélfia, o nome da nossa igreja, né? A igreja de Filadélfia. Ele vai dizer assim, Apocalipse 3,12. Aquele que é fiel, aquele que fugiu, aquele que não olhou para trás e aquele que não se deteve no caminho dos pecadores. Tem essa recompensa. Lembra que o autor aos Hebreus diz que tem uma recompensa? Aquele que vem virá e trará consigo a sua recompensa. Ele vai dizer assim, farei do vencedor uma coluna. Apocalipse 3,12. Farei do vencedor uma coluna no santuário de Deus, e dali ele jamais sairá. Glória! Escreverei o nome
nome do meu Deus, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Não o nome de uma cidade envergonhada, não o nome da cidade promíscua, mas o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Queridos, eu quero ser coluna na casa de Deus e permanecer ali para sempre. Porque uma coluna na casa de Deus é um memorial que fala de obediência, que fala de fidelidade, que fala de uma vida que perseverou, que correu a carreira que lhe estava proposta e manteve os seus olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que resistiu a toda proposta e tentativa e convite para parar de correr, para olhar para trás e para se deter em ambientes que não deveriam que a pessoa não deveria se deter. Eu não quero ser uma coluna de sal, e eu creio que você também não quer isso. Mas há um chamado para cada um de nós, vivermos a vida cristã com essa consciência. A vida cristã não é esse oba-oba, não é esse glamour que se propaga aí nas redes sociais. Porque hoje todo artista, todo atleta quer dizer, eu sou evangélico. Mas ele quer ser um evangélico, ele quer ter um status de evangélico, porque as pessoas acham que é legal, que é algo para ser curtido, ser um evangélico, mas ele não tem uma vida de temor do Senhor, de santidade, ele não rompe com o pecado, ele não queimou as pontes, não rompeu com as coisas que ficaram para trás. Ele continua vivendo com os olhos voltados para trás, caminhando para trás, abandonando a corrida. É tempo de viver uma vida séria, uma vida de compromisso com Deus. E o mundo precisa ver isso em mim e você. O mundo precisa ver em mim e você colunas no santuário de Deus, não estátuas de sal, não monumentos de vergonha. As pessoas precisam de referência de homens e mulheres tementes a Deus, que vivem uma vida de santidade, de pureza, de amor, de compromisso com Deus, queridos. Os irmãos recebem essa palavra aí, entendem isso? Vamos nos colocar de pé, então vamos orar. Vamos responder essa palavra. Esse é o momento de você poder agora abrir os seus lábios, orar, ponderar a tua vida, ponderar como você está correndo essa carreira que te foi proposta. Você está correndo de forma desanimada, você está pensando em parar. Você tem, ao longo dessa corrida, em alguns momentos, sido vencido pela tentação de olhar para trás? Será que ao longo dessa corrida você reduziu a velocidade e, ao contrário, começou a retroceder, olhar para trás? Será que ao longo dessa corrida você passou por ambientes que havia apelos para que você se detivesse por algum momento ali, junto a pecadores, a escarnecedores, ambientes contaminados, e você teve prazer naqueles ambientes? Queridos, a ordem dos anjos foi muito clara. Fuja para salvar a sua vida. Nós somos chamados para fugir em todo o tempo. Nós somos peregrinos nessa vida. Não olhe para trás. Não se detenha em lugares que são contrários à vontade de Deus. Pai, a tua palavra foi pregada nessa manhã. Senhor, eu sei que ela foi pregada de uma forma tão clara. E nós podemos contar com teu Espírito Santo para nos fazer entender a profundidade desse ensino. Eu oro, Pai, por essa igreja, para que seja uma igreja que internalize e que viva essa verdade. Uma igreja santa, ataviada, preparada, noiva, que vai encontrar o seu noivo. Não aquela noiva que abandonou o altar, que desistiu do casamento. Queremos ser achados pelo Senhor como essa coluna, linda, abençoada, maravilhosa, no santuário de Deus. E não como um memorial de vergonha, de desobediência e rebeldia, Senhor. Só o teu Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para entender essas verdades. E quando nós estamos sutilmente nos enveredando por um caminho de rebeldia contrário à instrução do anjo do Senhor. Abençoe essa igreja, Pai, para que
que seja uma igreja santa, perseverante e comprometida com o Senhor. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém.